à nossa casa. Nossas boas-vindas especiais a João Brito, que se disponibilizou a vir até a fraternidade, vir à aldeia, essa terra verde, maravilhosa, numa manhã de domingo, esplendorosa, para junto conosco aprofundar os nossos conhecimentos em relação ao passe, à fisioterapia. Bom, a gente não vai falar muito, porque a ideia é que o João repasse para a gente toda a experiência e todos os conhecimentos que ele vem amealhando no tempo em que ele, no período em que ele se dedica a essa tarefa na casa espírita. Então eu vou convidar o João para sentar aqui juntinho. A gente vai fazer a nossa prece inicial, né? E em seguida eu sento aí também. E nós vamos aprender juntos essa manhã. Pai de infinita misericórdia e de amor, podemos sentir a Tua presença amorosa, amiga do bem-fazer, entre nós e conosco neste manhã de domingo. Pedimos a espiritualidade desta casa, que continue nos envolvendo nessas vibrações amorosas, fraternas, para que juntos consigamos aprender mais, conhecer mais, para sermos servidores cada vez mais atentos na seara do nosso Mestre, do nosso amado Mestre Jesus. Na certeza de que teremos uma manhã muito produtiva, de troca de experiências, de aprendizado. Pedimos permissão a Ti, Pai, Criador de tudo e de todos, para darmos por iniciado o nosso curso de paz na nossa fraternidade espírita de aldeia. Então, com a palavra do nosso amigo João Brito, nós combinamos um intervalo em torno de 10 horas, mas ele vai conduzir, então ele vê o melhor momento para a gente dar uma paradinha. Fique à vontade, meu irmão, a casa é sua. É um prazer muito grande, né? Estamos aqui reunidos, manifestando essa alegria, esse amor, porque é com amor que a doutrina tem nos ensinado a trabalhar. Então, como diz o Espírito Lázaro, todo o trabalho de Jesus se manifesta com amor, já que é um sentimento por excelência, e esse sentimento está na altura do progresso feito, ou que venhamos fazendo a cada passo, a cada instante. O nosso trabalho é um trabalho onde ele nasce da teoria da prática para a teoria, ao contrário do que se estuda hoje. Claro que vai chegando numa casa espírita, pela dinâmica que hoje já temos, no campo do estudo, a criatura vai mais atrás da teoria. E a prática vem atrás, porque não é fácil você chegar na prática. As portas ainda são muito fechadas e difícil de você chegar numa casa e dizer, eu quero começar pela prática. Quase ninguém vai mais aceitar você. Até porque o ideal é você mesmo aprender a teoria e depois ver aos poucos a prática. Mas comigo não aconteceu assim. Eu tive que enfrentar a prática para em seguida conhecer a teoria. E foi nesse campo que nasceu a minha necessidade de ver um pouco, de estruturar uma prática, já que eu comecei esse trabalho em 1978. Eu tenho 74 anos, então é um tempo já bastante amadurecido. E pude trabalhar um pouco a teoria depois, porque eu vi a necessidade do povo conhecer o que aconteceria na prática. E a felicidade para mim foi muito grande quando eu fui fazendo a interação entre a prática
e a teoria. Aí vendo quem começa pela teoria, fiquem certos de que vocês vão encontrar na prática aquilo que está na teoria. Então, a doutrina espírita é muito feliz com isso. É de uma interação muito grande. Então, nós somos felizes mesmo por sermos espíritas. Então, vamos começar o nosso trabalho. Nós começamos aqui com a patologia humana e espiritual. Então, veja só, nós temos, para efeito didático, eu aqui organizei 3 tipos de patologias, ou seja, doenças que acontecem dentro da nossa sociedade. Para que a gente pudesse, a partir daí, fazer uma assimilação, vendo onde cada fato desse acontece, de que forma acontece, até que a gente chegue do nosso lado, que é o espiritual. Então, toda doença, de princípio, como diz o Espírito, é uma doença espiritual, porque ela começa pelos nossos comportamentos. Nosso comportamento, eles não são bons. Sendo bons, eles vão gerar causas boas. Se não são bons, eles vão gerar causas maus. Então, aí é onde está toda a situação que envolve a nossa humanidade. A gente vê, por exemplo, uma criança nasce e ela vem toda estruturada pelo plano espiritual para uma nova reencarnação. Para ela conheça o novo, o que é bom, o que é saudável, o que é que de progresso já existe comparando com a vida dele anterior. Porque ele não teve tempo de assimilar a vida espiritual na sua grandeza. Ele fica no misto entre a encarnação anterior, entre uma amostragem que ele tem no plano espiritual e o que vai acontecer com o progresso na vida encarnada. Mas desde que quando ele reencarna, ele começa a receber a rigidez nossa de forma muito diferenciada, entende? E termina se contaminando. Claro que fica um progresso, mas não fica nunca como deveria ficar. Então a criança, é por isso que Jesus diz assim, ninguém entra no reino dos céus se não for como a criança, devido à sua pureza, à sua maneira como é preparada para uma reencarnação. O primeiro tipo de patologia, física ou somática. Então a gente tem aqui excesso de cargas fluídicas no perispírito. Então as doenças, elas estão no campo perispiritual nosso, as doenças, a não ser aquelas adquiridas dentro do próprio meio, porque a gente não pode se livrar do meio onde nós vivemos. Mas se for doenças que realmente elas sejam doenças já da nossa convivência por necessidade, do nosso atavismo, do nosso passado, ela vem no campo perispiritual. E ao seu tempo ela vai passar para o campo fisiológico, vindo a se estabelecer no sono para a sua depuração. Então o que a vida quer é sempre uma melhoria, uma qualificação. Ninguém pode entrar numa faculdade sem estudar, e sabe que para estudar há um sacrifício muito grande, muito sofrimento. Então a vida sempre tem sofrimento, mas sofrimento para a gente aprender, para a gente se desenvolver, se especializar. Acontece de ordem física, mas também espiritual. Porque o espiritual está sempre nos acompanhando em todas as fases da nossa vida. Sempre tem aí um componente espiritual. Psíquica ou comportamental. Aí entramos no campo da psicologia e da psiquiatria. Ainda voltando ao assunto anterior, física ou somática, a gente vê que nesse campo, graças a Deus, a medicina tem avançado muito com os exames, né, de laboratório, com as medicações,
com as ressonância magnética, computadorizada. Então, a medicina avançou muito. Então, essa parte de cima estão sempre muito bem assistida. Essa parte de baixo, que é com relação à psíquica, vemos aí os psicólogos numa diversidade muito grande, já não só dentro voltado ao tratamento humano, mas também aparelhando pessoas dentro das suas empresas, no campo do futebol. Enfim, a gente vê que realmente a psicologia vai aos poucos se modernizando muito, se adequando à necessidade psicológica humana, dando sempre o suporte para que as pessoas possam bem se desenvolverem por sua capacidade onde estiverem ocupando alguma função. Envolve pensamentos e emoções, vibrações inferiores. Tá? Estamos falando de patologia, né? De doenças. Viciações e paixões de toda a natureza. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Nossas paixões, nossas viciações. Porque o nosso trabalho como espírita, nós somos também doentes, claro, todos nós somos doentes, até porque a doença é uma situação devido à nossa própria condição de estar num plano de prova e de expiação, que é o planeta. Mas vamos nos aparelhando, nos melhorando, nos qualificando a receber pessoas que com uma certa qualidade que entendemos que vamos adquirindo para melhorar a vida dessas pessoas. É por isso que dentro de uma instituição espírita nós temos que nos preparar bastante para atender aqueles que chegam à nossa instituição em busca de qualquer ajuda. E saber como prestar esta ajuda, isso é que é importante, né? Gerando distúrbio no sistema nervoso, manifestada pela lei de afinidade. Então, chegando numa casa espírita, essas pessoas elas estarão atrás de uma ajuda. Muitas vezes essas pessoas já passaram por gabinete de psicologia, de psiquiatria, já tomaram muito remédio controlado, né? E chegam numa casa espírita buscando como quem uma salvação. E a gente sabe que nós não podemos dispensar o tratamento médico. Até porque o tratamento médico nesse campo, ele já se modernizou bastante. E como tudo que acontece com a nossa vida psíquica, desde que ela seja demorada, ela altera o nosso sistema nervoso, altera a química, né, da nossa mente. Então, por essa razão, as pessoas têm que fazer em paralelo um tratamento psicológico às vezes, um tratamento psiquiátrico e também um tratamento espiritual, que vai sendo beneficiado. Então, nós aqui vamos fazer a nossa parte em ajudar aos nossos irmãos, porque dentro do campo da psiquiatria, da psicologia, dentro do campo da medicina, existe tratamento muito avançado. E nós não podemos dispensá-los, porque todos eles pertencem a Deus, nós fazemos parte dele. Aqui entrando na nossa parte, esse é o nosso lado. Aqui é a nossa praia, como se diz no dia de hoje, né? Esse lado aqui é o nosso domínio. Muito bem. Espiritual ou moral? Já entramos aí com a parte moral. Quer dizer, nós temos que nos qualificar em conduta, em melhoria de vida, para poder adquirir resultados bons nesta área. Repousa nas obsessões simples, subjugação e fascinação, como Allan Kardec bem demonstra no capítulo 23 do livro dos Médiuns. Então, todo o nosso trabalho é entender bem o que é uma obsessão. Onde essa obsessão é realmente a ação de uma entidade, onde essa obsessão por deficiência orgânica é um problema físico e onde é por problema psíquico, seja um quadro psicológico ou dentro do campo comportamental. Então, no atendimento fraterno, que nós hoje temos, aqui tem atendimento fraterno.
Não, né? É o momento de a gente estar dominando essas áreas, porque muitas vezes a pessoa chega com a reclamação e a reclamação dessa pessoa é mais de ordem física do que espiritual. Mas, dado a necessidade e a facilidade que uma casa espírita tem, de sempre a pessoa achar que os espíritos resolvem tudo, é mais fácil procurar uma casa espírita. Mas é bom que a gente ausculte bem essa pessoa, trabalhe bem a capacidade de ouvir, para ver onde essa reclamação ela tem de ordem física, ela tem de ordem psíquica, que às vezes é uma crise existencial dentro da própria família, onde é de ordem espiritual. Nesse campo, a gente, ao ouvir a pessoa, a gente geralmente pergunta à pessoa quanto tempo foi o médico, onde são os seus sintomas, não é? Porque a pessoa fica assim, numa projeção apenas emocional, mas a emoção que apresenta a pessoa, há uma resposta sintomática dentro do seu organismo. Se não houver nenhuma resposta no seu organismo, é apenas a necessidade de um equilíbrio fluídico que a pessoa precisa para harmonizar melhor a sua vida. Nada melhor do que a sequência aí, seu passe à água magnetizada. Só a pessoa está participando de uma reunião pública, tomando passes, tomando água magnetizada, já reequilibra e muito a sua vida. Mas essa pessoa demorando conosco e depois de uma outra visita, ela continua mostrando alguma dificuldade, é bom que a gente aí novamente analise até onde é um quadro fisiológico, até onde é um quadro físico e até onde é um quadro espiritual. Se a gente se dedicar, ou tiver alguém que se dedique dentro da casa a ouvir as pessoas dentro desses princípios, ele termina ajudando muito essa pessoa. O importante é que a gente sabe que toda a necessidade primeira nossa é a necessidade espiritual, que atenda ao nosso campo da psicologia, ao campo da nossa necessidade de interações, de convivência social. A gente erra muito nesse campo, até pela forma agressiva como nós vivemos. Isso dificulta muito a ter uma acessibilidade ao plano espiritual superior. E termina por esse comportamento, como eu disse antes, alterando a sua organização fisiopsíquica, quer dizer, alterando a mente e o corpo. Geralmente provocada por ações de um espírito mau, se o caso for espiritual, nunca é pelo espírito bom. Exigindo do magnetizador, agora no campo do passe, estudo e prática especializada. Então nós não podemos desenvolver essa função a partir do atendimento fraterno, já ir nos envolvendo numa terapia espiritual, que é o passe, sem ter o conhecimento, sem conhecer essas particularidades. E de preferência, essas pessoas terem uma experiência em reuniões mediúnicas de desobsessão, onde essas patologias mais se manifestam, tanto de ordem física, tanto de ordem psíquica, tanto de ordem espiritual. Porque quando nós desencarnamos, nós levamos conosco um câncer que curou-se, que pela forma do corpo ter ficado aparentemente com o corpo, mas pela convivência da pessoa com o câncer, ele traz isso no campo mental dele. Não é ele morrer e vai se livrar do câncer. Não a pessoa que tem um braço amputado e ao morrer vai se livrar do seu braço. Porque ele passou muito tempo assimilando que não tinha um braço. E assim por diante. Quer dizer, no campo espiritual, nas manifestações desses espíritos, nas reuniões mediúnicas, nós vamos conhecer melhor, ou conhecer melhor essas patologias.
e vamos vendo, pela prática que se usa dentro da reunião mediúnica, o quanto é bom conhecer essa área para ajudar os nossos irmãos. A gente faz esta ponte do plano espiritual para o plano material e vemos mais facilmente o que podemos ajudar, já que no campo espiritual é fácil eu tirar uma cegueira, porque eu tenho um corpo espiritual ao lado e tem um médium ao outro que está bom. Veja só, o choque ali. Eu tenho um espírito que é cego, ele está cego, morreu, mas está cego. E tem aqui o médium, ele não está cego, o médium tem a visão. Na ponte que eu faço para ele, entre ele e o médium, eu faço ele ver. Ele de princípio vai ver com os olhos do médium, mas depois, pela assimilação psicológica que ele faz, ele volta a ver com os olhos dele. Isso não é bonito? É muito bonito, está vendo? Então, a gente já conhecendo isso, trabalhamos uma pessoa cega, sabemos que está no campo da patologia humana, mas já dando a ele o que é uma visão espiritual. Ele vai ficar gratificado e com certeza vai aprender o que de melhor a doutrina possui, já nessa esperança de que um dia ele vai ver. E ele já passa a ver, porque a visão que ele passa a ter não é mais uma visão de cegueira, de falta de conhecimento, mas ele passa a ver por uma visão espiritual, o que muito é gratificante para a vida dele. Então entramos aqui no campo da obsessão, que é o nosso campo específico, onde mais acontecem as patologias, né? Então é um termo genérico, como disse Kardec, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno. Quer dizer, obsessão, todos nós temos, passamos por momentos, né, de desarmonia, de intranquilidade, e com isso, o que aparentemente pode ser uma obsessão simples, apenas comportamental, que seria facilmente dirigida ou melhorada por um psicólogo, ou até mesmo tomando a pessoa um passe e assistindo uma reunião pública, não precisa médium, só para as pessoas especializadas nesse campo. Então a pessoa vai realmente já se melhorando, vai se qualificando, e nisso aí ele vai já vencendo essas patologias que a seu princípio ela pode não ter nenhum valor, mas toda obsessão, mesmo a grave subjugação e fascinação, ela começa com uma obsessão sempre mesmo. Há também aí de se levar em conta o enfraquecimento orgânico das pessoas. Nos dois extremos, tanto do lado da criança recém-chegada do plano espiritual, estando ela mais habituada com o plano espiritual do que o plano material nosso, até os seus 7 anos, como diz André Luiz, a gente vai ver o outro extremo, quando uma pessoa já está muito debilitada fisicamente, a projeção dela passa a ser mais espiritual do que material. O que a gente fica dizendo aos nossos velhinhos, as deficiências que ele tem, porque não atende mais o seu comportamento orgânico, as pessoas vão dizendo, é porque o fulano já está velho, ele já está em decrepitude, você vê que ele não me reconhece mais. Escutei ontem uma cunhada minha dizer com relação à mãe dela, minha mãe não me reconhece mais, isso é porque Deus quer que a pessoa fique assim. Não sabe ela que a mãe está fazendo uma grande preparação para a volta espiritual. Ela está fazendo uma ponte entre esse campo físico, porque quanto mais difícil para a pessoa seja uma vida física, mais ele precisa de uma maturidade na sua decrepitude fisiológica para poder visualizar o campo espiritual. Isso é uma bênção de Deus. Às vezes isso demora, vai depender da pessoa. Mas hoje
temos muitas medicações que deixam a pessoa calma, harmoniosa com relação à parte física e dando ela a possibilidade dessa boa convivência com o mundo espiritual até o seu desencarne. Como também na outra ponta é muito comum a gente ver a criança brincando, conversando e até dizer nome das pessoas que estão brincando com ela. Então, esse também é outro lado que convivemos muito com o mundo espiritual. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, se coloca em primeira linha a obsessão. Veja só, olha como Kardec alerta. Isso é a abertura do capítulo 23 do livro dos Médiuns. Nós, mesmo estando dentro de uma casa espírita, fazendo um trabalho, como eu disse para vocês, há muito tempo, como eu realizo, não estou livre de uma obsessão. Até porque um obsessor, muitas vezes, ele nos observa de longe. Guarda consigo suas mágoas, suas dificuldades, em que nós praticamos com ele. O algoz não é ele, sou eu, somos nós. Apenas o fato de estarmos reencarnados, achamos um certo direito. Mas só que a vivência mental dele não deixa ele se livrar, o crescimento mental dele não deixa ele desenvolver outra coisa que não seja pensar no mal que fizeram a ele, pela sua gravidade. E ele ainda não teve a oportunidade de reencarnar. Ele desiste até, como Deus tem nas suas leis o livre-arbítrio, ele não impõe que um espírito reencarne. Ele deixa que ele amadureça. A não ser aqueles espíritos muito atrasados que entram na faixa das reencarnações compulsivas. Mas quando o indivíduo tem um poderzinho de racionalidade e inteligência, melhor que ele amadureça, escolha a sua própria nova existência, para que ele aproveite bem e depois não diga que ele passou por isso ou por aquilo, porque ele não sabia. E ele sabendo, fica mais fácil dele conviver. Aí a gente vem com aquela pergunta: e como é que a gente está esquecido de todo esse quadro do passado, e como é que nós vamos conviver com uma vida presente esquecido do passado? A gente não está de tudo esquecido. O que a gente diz a nível inconsciente, que a gente tem o inconsciente, o subconsciente, o pré-consciente e o consciente, o supraconsciente. A gente convive dentro dessas áreas. O que a gente chama de inconsciente se manifesta pela nossa natureza espiritual, pelas nossas tendências. Nunca devemos dispensar as nossas tendências. Há pessoas que têm boas tendências para o que faz. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou um jovem, estou começando hoje, é uma profissão. Aí me deram um treinamento para ser caixa. Estou no caixa, no banco, em algum lugar. E de repente eu me vejo no meio de muito dinheiro. E vejo quanto dinheiro falta na minha casa. Só que eu saio da necessidade do meu salário, que é o que eu ganho para manter minha casa, e fico olhando aquele mundo de dinheiro. No meio, por um erro meu, ou por um erro, alguma coisa que aconteceu, sobrou um dinheiro do caixa. Quem trabalha com parte financeira, caixa sabe que sobra da casa, falta a gente paga. Esse é o princípio do caixa. Aí o camarada disse assim, bem, ele analisou, contou direitinho, viu, puxa, sobrou aqui 500 reais. Aí eu vou botar no meu bolso. Ele botou no bolso. Mesmo que esse dinheiro tenha entrado por uma sobra de alguém, ele para a empresa se mostrou um caixa correto. Mas para ele, na consciência dele, ele tirou 500 reais. Então, essa tendência, ele deveria chegar para a pessoa, o dono da empresa, e dizer, olha, eu não quero ser caixa, eu não tenho capacidade para ser caixa. Está me entendendo agora? Essa é a tendência. Então, o que é do inconsciente, que a gente pensa que está tudo esquecido, Deus é Pai e deixa que se manifeste através dessas tendências. É por elas que nós sabemos o nosso nível inconsciente e espiritual que estamos avançando ou não. Então, a necessidade de estarmos dentro de uma casa espírita fazendo esses estudos
é muito importante para nos capacitarmos a lidar com esse campo obsessivo ou da obsessão, sem que a gente desconsidere-se livre disso, que nunca vai nos acontecer. Não é? Ao contrário, às vezes os espíritos estão observando, a que nível nós vamos nos desenvolver, nos capacitarmos nesse campo, a não praticarmos mais falhas que nós praticamos no passado. E quando começa a haver alguma falha, a primeira coisa que acontece é que nós vamos nos descapacitando para esse trabalho, sem até se perceber. É aquele trabalhador que diz assim: rapaz, olha, ontem eu não vi porque estava chovendo, ontem eu não vi porque tinha uma filha doente, ontem eu não vi porque eu dormi muito e acordei tarde, ontem eu não vi. Então, vem aí uma série de desculpas, e nessa série de desculpas já é ele que não tem condições, ele está vendo de continuar com aquela sua atividade. Entendeu? Então temos que estar muito atentos a respeito disso. A obsessão é uma ação persistente que sempre o mau espírito exerce sobre uma criatura. Mas não fiquemos com esse mau espírito. Observa aqui em seguida. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Se não existir a imperfeição moral em mim, não vai haver obsessão. É o que levou Kardec a perguntar aos espíritos: por que os maus espíritos pululam tanto ao redor da Terra? Por que nós temos tanto maus espíritos? Todo dia a gente liga a televisão e vê a enxurrada de problemas que os seres humanos praticam na vida. Você fica até admirado: meu Deus, não é possível. A pessoa tem capacidade de fazer uma coisa dessa, estuprar uma criança, estuprar um recém-nascido, estuprar uma filha, matar uma pessoa, um pai, uma mãe. A gente fica assim, estarrecido de ver tantos problemas. Mas tudo isso faz parte do nível espiritual da Terra. Vocês querem demonstrações melhores do que essa política que está acontecendo no momento? As pessoas agressivas uma contra a outra. Você pensa que é fruto dele? Não, é fruto nosso. É fruto nosso, de uma sociedade deficiente. Porque se não houvesse essa capacidade, esse envolvimento, entende? Essa inferioridade, a gente tinha ali duas pessoas da seguinte forma. Até na organização dos temas, nós temos aqui 3 candidatos, ou 2 candidatos. Nós vamos colocar o problema saúde e queremos ouvir o que a proposta de cada candidato. E não tinha nenhum negócio para dizer assim, resposta contra resposta, né? Era simplesmente cada um dizer o que poderia fazer. Hein? Exatamente, porque a gente quer ouvir a proposta dele, não é não? Mas não agressividade, porque o senhor quando foi isso, fez aquilo. Gente, erro todo mundo comete, não estamos aqui abafando o erro de ninguém, mas nós queremos uma vida nova, com novas propostas, novos ideais. Deixe isso por conta da justiça. Não é? Quando um espírito chega na reunião mediúnica, eu pergunto a ele: por que você está obsidiando essa pessoa? Ele diz assim: porque eu quero que ela pague. De que forma você quer que ela pague? Sofrendo o que eu sofri. Você tem capacidade para fazer isso? Você não vê 500 humanos, apesar de atrasado, ele sempre convida um advogado, porque ele não tem condições de chegar lá, argumentar e levar essa pessoa à justiça. Então existe o direito já criado dentro da própria formação humana. Deixe isso por conta de Deus, que Deus vai resolver todo o seu problema com o problema dele. Cuide de melhorar a sua qualidade de vida, que você precisa mais de uma nova encarnação, que vai te dar uma vitalidade enorme. Quando ele assenta a mente, que vê a idiotice que ele está fazendo em querer levar uma pessoa ao sofrimento porque ele sofreu, ele mais demora. Porque a falta de perdão é uma deformidade interior de cada um de nós. Entendeu? Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Quer dizer, a obsessão do passe, do médium, do doutrinador, de um palestrante. Tudo isso pode alterar nossas vidas.
se a gente não estiver sempre se melhorando, se qualificando para realizar os nossos trabalhos. Assistência espiritual, né? Agora nós vamos já começar a visualizar o que é uma assistência espiritual em cima desse quadro, né? Então, ela atende desde o atendimento fraterno até a desobsessão. Então, pelo atendimento fraterno é onde nós começamos a fazer a nossa parte para ajudar as pessoas que estão passando, tanto pelo problema físico, tanto pelos problemas psíquicos, e especialmente o espiritual. Já que em tudo está o espírito, em tudo está o seu campo emocional, a gente trabalhando bem o nosso lado espiritual, estaremos ajudando essa pessoa em todos os campos. A medicina já está vendo isso. Uma pessoa que sorri mais, tem mais capacidade de vencer o câncer. Entendeu? Então eles já estão vendo que é muito importante ter uma terapia em paralelo, ajudando a essas pessoas para melhorar o seu humor, a sua qualidade de vida, porque melhorando a sua qualidade de vida, elas esquecem um pouco a sua dificuldade, e com isso, quem ganha é a medicação, que faz o melhor efeito. Porque não tem coisa pior do que você estar tomando um remédio e ao mesmo tempo você não acreditar no remédio que está tomando, que está valorizando mais a doença do que o remédio. Então hoje a medicina já vê esse lado. Nas obsessões graves, o obsidiário acha como que envolvido, impregnado, olha, em um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares. Acompanhei uma criança recém-nascida, está na UTI, quinta-feira passada. Chegou no vizinho dela, 3 meses de idade, nasceu. Aí me veio um espírito a dizer que ele é quem está provocando aquela situação, porque a mãe, hoje, dessa criança, abortou ele numa encarnação. Abortou ele numa encarnação. Então a mentalização dele é tão forte no ventre, na parte uterina dessa mãe, que alterou também a formação do feto. A gente às vezes fica perguntando por que Deus ele permite que esses fatos ocorram. Porque Deus é pai de todos, não é só de um. Então, o que cada um constrói, o que cada um planta, é aquilo que cada um colhe. Mas ele apresenta de um lado a medicina, que está cuidando dessa criança e da mãe, e apresentou também de um lado a terapia espiritual, que é essa que eu estou falando a respeito disso. Aí me veio esse espírito, a alegação dele, que ela tinha abortado ele. E por isso que ele não tinha esquecido, que durante esse tempo ele sempre vem sofrendo muito, porque era a oportunidade que ele tinha e tal. Veja como Deus trabalha. A criança que está se organizando para que nasceu, que está na UTI, é um parente dele. Ele não sabia. É um parente dele. Então, quando eu perguntei a ele se ele sabia quem era aquela pessoa que estava reencarnando, nascendo de novo, ele disse que não sabia. Eu vou lhe dar um tempo para você pensar. Nisso aí, há uma regressão de memória. Isso é um trabalho de muita afinidade entre o doutrinador, o esclarecedor e a espiritualidade. Ele visualizou aquele espírito. Eu pergunto para ele depois, você ainda tem coragem de prejudicar essa mãe? Outra coisa, você não tem vontade de reencarnar? Veja como a mãe está sofrendo nessa nova vida que ela está levando. Ela está toda pronta para ser uma grande mãe, o que não estava pronta quando foi o momento da sua encarnação passada. Agora não, ela está pronta. Que tal você se organizar para reencarnar através dessa mãe de novo? Tentar reencarnar, e agora com a estrutura que ela tem. E ajudada por essa criança que você está aí junto dela, prejudicando, e a mãe também. Nisso aí fizemos uma prece junto, ele chorou bastante.
e a vida continua agora renovada. Essa é a doutrina espírita. É desse fluido, então a pessoa tem um fluido, né? Doente, né? Que está no seu campo espiritual. Aí diz os espíritos, no capítulo 28 e 81 do livro Evangelho segundo o Espírito. Diz os espíritos, esse fluido importa desembaraçá-lo com passe magnético. O passe magnético não está aí, a colocação é minha. Mas é desse fluido que importa desembaraçá-lo. Como é que eu vou desembaraçar esse fluido? Através de um passe. Tá certo? Mas aí os espíritos continuam. Esta ação mecânica não basta. Antes de chegarmos nessa parte, os espíritos dizem o seguinte: para você afastar um fluido mau, tem que ter um fluido melhor, concorda? O que é que eu vou fazer numa cabine se eu não tenho uma boa estrutura física, mental, psicológica, se eu não tenho conhecimento espírita? Qual é o sentimento, qual é o amor que eu vou passar para essa pessoa? Qual é a interação do meu campo espiritual transferir para ela? O que é que eu vou transferir para ela de mim? Porque o problema não é só na minha palavra, que ali nem falar eu posso falar. Eu tenho que transmitir para ela o que existe dentro de mim, na minha estrutura física, espiritual e psicológica. Se eu não tiver nada disso, nada eu posso passar. Porque o que vai acontecer nessa imposição de mãos que eu vou fazer, transmitindo esses valores espirituais meus, vai se casar o meu centro de forças com o centro de força dela. Se eu nada tenho no meu centro de forças, nada eu posso passar para ela. E se eu aplico esse passe de forma vazia, eu fico mais vazio depois do que antes, quando comecei a aplicar o passe. Porque eu não vi nada em mim, qualidade, que eu pudesse permitir essa pessoa. Então, ou é muito amor, é muita vibração, ou nada posso fazer nesse campo. Essa aqui é a delicadeza do passe. Uns entram, passam um tempinho, depois saem. E outros assistem às teorias e nem sequer recomeçam. E fica com aquela resposta. É difícil, tem que aprender muita coisa. Quem sou eu? Não é no meu tempo. E quando vai ser o seu tempo? Quando é que vai ser o seu tempo? Deus está esperando, Jesus está esperando, você está esperando. Quando vai ser o tempo? Entendeu? Então, isso é um acordar também de consciência para nós todos. Mas vamos entrar aqui. Mas Allan Kardec diz que somente o passe não resolve, né? Porque nós estamos trabalhando agora o ser consciente, que é o espírito. Nós não podemos, porque com o passe a gente vai fortalecer a pessoa, transferindo os nossos fluidos salutares a ela, para que ela possa vencer melhor essa obsessão, essa ação persistente desse mau espírito. Que eu não conheço nessa encarnação, ou acordado, mas quando eu durmo, pela emancipação da alma, eu a conheço muito bem. Então, naquele momento, como Deus me protege, porque o corpo, de alguma forma, é uma toca, a gente está aqui como espírito, sabendo de tudo. Entrou no corpo, esquece logo de tudo. Isso é muito bom. É assim que o nosso sonho acontece, não é? Aí quando a gente entra no corpo, tem uma lembrançazinha, depois esquece. Então esse esquecimento é para dar oportunidade nova, um novo dia, um novo trabalho, uma nova atividade, e a gente tem que trabalhar. Então Deus nos protege dessa forma. Mas aquele espírito não. Ele está ali aceso, acompanhando. Então não é um passe só que vai melhorar. É preciso que nas reuniões particulares a gente vá e se encontre com esses espíritos, para ele trazer o que é que as razões dos problemas dele, que obsedia aquela pessoa, para eu ter uma terapia com ele, melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Mas eu não posso, essa pessoa não pode
deixar de buscar uma qualificação melhor para a sua vida. Porque afasta os espíritos, pela sua natureza espiritual, o outro se aproxima. Porque o que forma dentro da lei é afinidade. Se eu tenho afinidade com os maus, não é um passo que vai me afastar dos maus. Não é um passo que vai fazer com que eu viva no mundo dos bons, e sim com novas atitudes, conforme eu estou aprendendo no meio dos bons. É isso que vai fazer a diferença. No momento que alguma coisa estiver falando, vocês tiverem alguma indagação, por favor, levante a mão e pergunte. Certo? Estou procurando ser o mais claro possível. A gente vai ganhando com isso no corre-corre da transparência, mas a gente também não pode deixar vocês em dúvida naquilo que nós estamos falando. Quando estamos falando de doutrina espírita, não é do que Brito escreveu, é de doutrina espírita. Certo? Muito bem. Esta ação mecânica não basta. É necessário que se atue sobre o ser inteligente. Quem é o ser inteligente? O espírito que está obsidiando, não é? Então, ao qual importa se falar, se possa falar com autoridade. Essa autoridade não é brabeza. É uma harmonização espiritual que deve envolver o esclarecedor doutrinário, não é? Ele vai falar com alguém que essa autoridade é como um pai que vê um filho bravo e meu filho, vem aqui, senta aqui no meu colo. O filho senta no colo. Mamãe, vamos dizer, mamãe, que mãe é que é? Ela é que é mais dócil para fazer. Senta aqui, meu filho, no meu colo. Por que você está chorando? Por que você está bravo? O que é que está acontecendo com você, meu filho? Então, a partir daí, surgem os bons conselhos. É assim que é um doutrinador. Moral é isso. Não tem nada de aquela autoridade de dizer cale-se ou afaste-se, nada disso. Não temos que afastar ninguém, porque todos nós somos filhos de Deus. Que se atue sobre o ser inteligente, ao qual possa falar com autoridade, por meio de instruções. Aí Allan Kardec terá uma reticência dele, diz, quanto maior a autoridade, maior a força que você vai ter para falar com esse espírito, porque quando você diz uma palavra, a sua palavra sai cheia de fluidos, de amor, de paz, de harmonia, e envolve essa criatura. Ele não tem como não sair disso. Entendeu? Está nessa reticência aqui. Mas aí, por meio de instruções, quer dizer, de conhecimento doutrinário, dentro do Evangelho de Jesus, você vai ministrando orientações. Dentro das patologias ou dificuldades que o espírito tem, você vai apresentando ele novas propostas de amor. Você já notou que para você odiar, para você fazer o mal vem em você? Você já pensou nisso? Uma pergunta que você faz no espírito. Você já viu alguém fazer o mal sem o mal estar dentro? Eu nunca pensei nisso, então passe a pensar, né, a partir de hoje. Você já viu alguém amar sem primeiro se amar ou o amor está nele? Não. Então passe a pensar nisso. Você já olhou também que você, junto a essa criatura, você está perdendo o progresso, a lei do progresso que está acontecendo na faixa da humanidade, porque cada século, cada ano que se passa, a gente vê que o progresso vai melhorando a qualidade de vida e você está preso. Quer ver uma coisa? Qual o ano que você pensa que está acontecendo esse fato? Que você vivenciou. Ele pensa, nunca pensei isso. Pense que vou lhe lembrar. Pense que eu vou lhe lembrar. Aí há uma regressãozinha de memória, ele diz assim, 1920. Meu amigo, estamos em 2014, já faz 94 anos. E onde é que eu estava? Pergunta aí, lá onde você estava, dentro da assistência espiritual. Só que não era tempo para você despertar. Mas a partir de hoje, você vai ser mais consciente com a sua necessidade espiritual. Porque o tempo dos espíritos não é o nosso tempo. O nosso tempo é eu sair de casa, eu me acordei às 6 horas, vou fazer barba, tomar banho, entendeu? Para cuidar da minha esposa, para ela deixar ela toda prontinha, que ela é paraplégica, para poder estar aqui com isso às 9 horas. Entendeu? Então já alguém me disse que às 10 horas, né, tem um lanche, e como todo espírito, não, às 10 horas já são, é muito cedo, né? Entendeu? Então todo espírito gosta muito de comer, eu já estou preocupado porque chega uma hora que a gente também tem que comer. Então tudo isso é relógio, tudo isso é marca, sair daqui. Então espero que vocês vão gostando desse trabalho para poder a gente se alimentar também do trabalho, e não somente da alimentação que tem ali fora. Muito bem, vamos continuar.
objetivando a sua educação moral, né? Esse trabalho. A prece é o mais poderoso meio de auxiliar a quem há de atuar sobre o espírito obsessor. No caso ainda estamos falando do esclarecedor doutrinário. Mas a tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, não é? Compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. Então nós temos que ter dentro da casa uma orientação doutrinária para os obsidiados, ou para todos nós, em paralelo ao tratamento que é feito espiritual. Se a gente não dá esse suporte doutrinário àqueles que estão buscando ajuda espiritual, eles não vão despertar suas consciências para melhorar sua qualidade de vida. Temos as palestras, mas geralmente a gente escolhe um livro e esse livro é corrido dentro da sua sequência. Mas se a gente disser, olha, tem uma reunião que nós vamos fazer para falar sobre a família, para falar o que é uma obsessão, para falar o que é uma crise existencial, enfim, a gente vai escolhendo os temas de acordo com a necessidade mais da população e nós vamos com isso melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Fisiologia espiritual. Eu estava dizendo ali para o Vinícius, que ele nem está aqui, está aí, né? Eu estava dizendo para o Vinícius, quando eu vinha, Vinícius, eu sempre coloquei nos meus estudos a fisiologia humana, mas tirei porque é um tempo muito grande para se falar de fisiologia humana e sempre as pessoas têm uma resistência muito grande a aprender isso, porque acham que isso é da medicina, não, é nosso também, conhecer a parte humana. As doenças nos ocorrem mais porque nós não nos conhecemos fisiologicamente falando, a gente precisa se conhecer. Define uma ação magnética no campo psicofísico, né? Não podemos nos afastar dessa interação entre corpo e alma, entre o corpo e o espírito, o que resulta chamamos de alma. Os fluidos espirituais, o grande laboratório do mundo invisível. Então, tem um capítulo de Allan Kardec, eu não sei qual o nome, acho que é o 6 ou 8, lá no livro dos médicos, ele fala sobre o laboratório do mundo invisível. Isso é muito importante para a gente conhecer como esse espírito trabalha. Então, nós temos aí como veículo do pensamento, trabalhar toda essa nossa grandeza, né? Pelo pensamento, a gente cria, recria, ideoplastismo, tem ação, reação, tem tudo, antes de se colocar em ação. Nós não podemos esquecer que nós temos uma estrutura própria para atender as próprias necessidades nossas, assim como temos os glóbulos brancos no nosso corpo para combater as infecções. O perispírito, ou corpo fluido dos espíritos, é um dos produtos do fluido cósmico universal. Desempenha preponderante papel no organismo pela sua expansão, põe o encarnado em relação mais direta com os espíritos livres no mundo espiritual e também o desencarnado, não é? Então, como espírito, tanto eu posso dormir, me comunicar com o espírito no mundo espiritual, como também com uma pessoa encarnada. Isso acontece também na hora que eu estou aplicando o passo do mundo de interação. Também é adulto. Estou com uma pessoa sentada na minha frente, vai receber um passe, mas o meu pensamento é também de ordem espiritual, através da minha prece, onde eu faço uma interação também com os espíritos, para ajudar aquela pessoa. A aura humana é a unidade viva do pensamento contínuo, já que nós somos de espírito, nosso pensamento é contínuo. E, portanto, nossa plataforma onipresente em toda a comunicação. Onde nós tiver um espírito superior, ele nos vê por inteiro. E tem muitos deles nos olhando, observando. Entendeu? Porque quando a gente organiza um trabalho como esse, o campo espiritual se manifesta muito mais do que o campo material. Os espíritos são ávidos por esses treinamentos, muito mais do que os humanos. Os humanos ainda se agarram, coitados, eles são lentos pelo corpo que carrega, a alimentação que tem que fazer, é uma dorzinha ali, outra ali. Então, a gente ainda muito se agarrando nessas coisas.
Os espíritos não estão livres, e por eles ser livres, eles estão muito mais presentes e ávidos de aprender, até porque quando chegamos na espiritualidade, a gente focaliza a nossa próxima encarnação e diz, eu quero aprender o máximo que for para poder, quando eu chegar lá, eu ter um respaldo, um reflexo, entendeu? Uma ressonância do que eu aprendi aqui para poder melhorar a minha vida futura. É por isso que os espíritos estão muito mais presentes aqui. E a aura humana é a representação do nosso ser em termos de luminosidade daquilo que nós somos onde estivermos. Entendeu? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu ia passando por um canto e me disseram que houve lá um tiroteio, gente matou, e não é que eu passei por ali, meu Deus, eu não vi nada, eu passei, vim para minha casa, não sabe ela, essa pessoa, o quanto foi acompanhada por um bom amigo espiritual para não ver essas coisas. Por último, o centro de forças, né? O corpo espiritual ou psicossoma é o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, o nome de plexo. Nele governam os bilhões de entidades a serviço da inteligência. Então, a gente temos aí esses 4 estudos que vamos fazer a partir de agora. Fluido universal. Fluido quântico universal é o princípio da matéria elementar do universo. É importante a gente ter que entender, tudo começa pelo fluido espiritual, pelo fluido universal. Tudo começa por ele. É uma coisa que quando a gente vai estudando, vai particularizando, a gente vê que realmente esse estudo da doutrina é muito bonito para a gente entender a vida. Então a gente tem aí, ele assume 2 estados distintos. Um da imponderabilidade e outro da ponderabilidade. Ele sai do mais fino para o mais grosso. O mais etéreo para o mais menos etéreo. Saindo do fluido para a matéria. Saindo da energia para essa energia condensada. E a Einstein hoje está provando isso aí. Não é? Então, cada dia a gente vai vendo quanto a ciência vai alcançando esse esclarecimento e a gente vai também aprendendo com ela, porque o que ela diz que é verdade, a humanidade aplaude. O que ainda os espíritos, a espiritualidade ou a doutrina diz que é verdade, fica para o futuro. Por isso que muita gente não acredita na reencarnação, na sobrevivência da alma, na comunicabilidade dos espíritos, porque eles queriam que isso acontecesse ao vivo para eles verem. E se visse, não acreditavam. E se visse, não acreditavam. É interessante isso. Jesus faz essa experiência quando aquele homem rico estava lá sofrendo horrores, não pede, Pai Abraão, deixar que Lázaro venha aqui e atenda a minha necessidade, pelo menos me dê um copinho d'água, molha a minha boca, que eu estou todo ressequido. Aí o Abraão disse, não, meu filho, ele não pode passar daqui para aí, porque existe. Aí é um campo e ele não pode ir para aí, nem você pode vir para aqui. Há uma dificuldade muito grande. Aí ele lembra de uns irmãos dele que vivem no mundo material ainda e pede ajuda para o mundo espiritual. Entendi. Que tal um espírito reencarnar, aparecer, né? E lá dar um conselho, eles vão acreditar, não, meu filho, ele tem os livros de Moisés, tem os dos profetas, ele também, se quiser, ele aprenda com isso. Então ele tem a doutrina, aprender. Entendeu? Esse é o lado. Ponto intermediário. É o da transformação do fluido em matéria tangível. Cada um desses 2 estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Então é aí que começa a fenomenologia, porque um planeta é um fenômeno, uma planta é um fenômeno, um fruto é um fenômeno. O fato da minha vida é um fenômeno, de eu me comunicar com o Espírito é um fenômeno. Então é a partir daí que nessas interações vai acontecendo toda essa estrutura que nós assistimos no mundo de hoje. A vida espiritual e a vida corporal. Aí já vamos particularizando. Se acham incessantemente em contato. Os fenômenos muitas vezes se produzem pensamento simultaneamente. Quer dizer, a gente tem essa interação também
da telepatia, que muito faz essa convivência previamente com o mundo espiritual. No estado de encarnado, o homem somente percebe os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea, né? Nos domínios